Meu nome é Fábio Torres, eu estou na coordenação do curso técnico de informática no Instituto Federal do Pará, aqui na cidade de Marabá. Meu e-mail, fabio.torres@ifpa.edu.br, tá? Eu tentei, pessoal, achar de fato uma foto um pouquinho mais bonita, mas infelizmente não deu, tá? Então, eu sou graduado em Sistema de Informação, mestre, doutor em Engenharia Elétrica, na área de computação aplicada. Trabalho, a galera tá rindo aí, né? Não tem condição nenhuma, é só natureza, né? Trabalho com implementação de métodos de inteligência computacional, mais especificamente meteorísticas e periodísticas. Talvez você tenha trabalhado aí um ramo da inteligência artificial, que é a inteligência computacional, e eu gosto muito de raciocinar em cima do que a natureza nos dá. Então, um ramo da inteligência artificial, que é o trabalho com a natureza, está muito ligado com as meteorísticas, né? Quando a gente olha, por exemplo, algoritmos genéticos, algoritmos das formigas, abelha, abutre, lobo branco, e aí vai, né? Os comportamentos humanos trazendo soluções para nossos problemas. Eu atuo aí há mais de 12 anos com a educação de nível superior e há 5 aí atuando com o pessoal da educação básica. O que a gente vai trabalhar hoje, né? Que a gente vai discutir um pouco. Vai passar por uma pequena introdução, fazendo questionamentos, porque não adianta a gente falar de inteligência artificial em sala de aula sem a gente ter um pouquinho de questionamento antes. Os aspectos conceituais, a gente vai falar um pouco dos conceitos e as possibilidades. Aí eu vou fazer uma análise SWOT, tá? Entre forças, oportunidades, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças dentro de uma visão do professor, mas que ela também não se restringe somente a ser do professor, né? Eu peguei um artigo científico, depois eu vou passar para vocês, até posso mostrar várias ferramentas, vários utensílios de discussões que a gente pode ter em cima do assunto e algumas tecnologias aí que a gente pode estar conversando, tá? Em relação às possibilidades e, ao final, algumas reflexões, tá? Então, na introdução, a gente tem várias indagações, tá? Quando a gente vai para a sala de aula lá, estou com o professor e a gente se indaga. O que os alunos podem fazer com as ferramentas de IA, por exemplo, como o ChatGPT? Quando é que eu aceito que os alunos usem as ferramentas de IA? Como a comunidade educadora deve responder à utilização da IA em sala de aula? Então, isso são alguns dos questionamentos que a gente tem como professor quando a gente vai para a sala de aula. Tá? Isso foi um tema até de estudo, de conversa também, nesse momento que a gente se encontra dentro do Instituto Federal, na semana passada. Eu até que levei esse tema para estudo. Então, bora lá. Espera aí. Antes da gente fazer uma análise ou responder essas perguntas, né, eu preciso pensar em algumas coisas antes. Tá? Preciso responder algumas outras questões. Então, eu quero trazer para vocês aqui. O que é uma sala de aula? Antes de eu falar de IA em sala de aula, né? O que é uma sala de aula? Então, eu trago uma reflexão para a gente aqui. Uma sala de aula do século XVIII e uma sala de aula atual. Eu consigo ver muitas semelhanças. Eu consigo ver o professor lá na frente, eu consigo ver os alunos, as mesas, cadeiras, o quadro. Então, peraí, 3 séculos se passaram e nada mudou, a metodologia não muda. Eu gosto sempre de fazer essa reflexão com os alunos, perdão, os discentes em sala de aula, e perguntar assim, o que a gente pode fazer para melhorar? E eu continuo vendo que essas duas figuras aí se refletem hoje na sala de aula em que eu trabalho, em que vocês estudam, em que, por exemplo, ali tem a figura de um ser humano em que me parece estar numa situação de soberania, tá? Em que tem a doutrina, que tem o deter do poder, da sabedoria.
E que não deve ser assim, né? A gente tem que mudar esse paradigma. A gente estava lá no século XVIII e agora no XXI. Isso continua assim. Então, tem semelhanças? Tem. Então, por que a gente não mudou? Tá? A gente está no momento, justamente, de discutir isso. Tá? O que vocês estão vivendo em relação à greve, o que vocês estão vivendo em relação ao momento atual que a gente se encontra na educação brasileira e na educação mundial, porque o tema, tá? Ele invoca isso. Não adianta eu falar IA em sala de aula, mas o que é uma sala de aula, tá? E o que é ser um professor? Às vezes, por exemplo, quando eu estava no ensino médio, no ensino superior, eu vi alguém falar de Paulo Freire e falava, cara, eu não quero saber de pedagogia. Né? Tem o filósofo aí, Clóvis de Barros Filho, que pode falar em um determinado momento, pedagogia que se lasque, né? Quem é Paulo Freire? Eu estou aqui na informática, mano, eu quero saber de técnico. Mas aí a gente começa a perceber algumas peculiaridades, algumas falas de algumas pessoas em que a gente deve parar, deve raciocinar. Então veja o que Paulo Freire fala. Um dos professores na qual a educação brasileira se fundamenta muito para tirar algum raciocínio, né? Então a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. As pessoas é que mudam o mundo. Então se eu vou para dentro de uma sala de aula, eu tenho que perceber isso. Eu sou um ente que tenho que estar colaborando para a mudança de pessoas, para mudar o mundo. Então é por isso que a gente está lutando hoje. Por uma educação de qualidade, para que pessoas que têm a função de levar essa educação de qualidade consigam fazê-la de uma maneira correta. Um outro pensamento de Paulo Freire também, ó. Ensinar não é transferir conhecimento. De maneira alguma. Mas criar possibilidades para sua produção e construção. Então vejam. Eu nem falei em IA ainda. Eu estou falando de sala de aula e estou falando de professor. Por quê? Porque isso vai impactar quando a gente for para a sala de aula com essa ferramenta. Então eu preciso entender que eu tenho que ir para a sala de aula para criar possibilidades. Para dar o entendimento de criação de quem? De produção e construção do conhecimento. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Eu mostro isso nas minhas aulas. Eu mostro isso para as pessoas, pelo menos eu tento, né? Mostrar isso para as pessoas. Que eu aprendo com vocês em sala de aula. E isso é dito pelo Paulo Freire. Eu não posso simplesmente chegar em sala de aula e menosprezar o conhecimento que os meus discentes naquele momento trazem para mim. Tá? Eu não posso menosprezar isso. O Fábio é doutor. Meu amigo, eu sou doutor naquele momento. Tá? Eu sou doutor num determinado momento em que eu estou realizando pesquisa. Mas se eu estiver em sala de aula, eu tenho que respeitar todos os conhecimentos que vocês trazem para a sala de aula. E aí tentar trabalhar a problemática do mundo, tá, que vocês vão enfrentar com a técnica que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento e aí passo para vocês. E vai chegar determinado momento que essa própria técnica vai ser mais apurada do lado de vocês do que do meu lado. Isso eu vi no doutorado, isso. Tá? Isso é muito importante a gente ter em sala de aula. Então, antes de eu falar de IA em sala de aula, eu tenho que entender o que é sala de aula e o que eu, como professor, do papel que eu desempenho em sala de aula. Tá? E aí a gente chega agora na conexão mundial. Agora que a gente já entendeu o que é sala de aula, o que é professor, o que pelo menos eu deveria ter um mínimo de conhecimento, tá? Para eu, como professor, estar em sala de aula, agora a gente vai para a conexão que a gente tem. Hoje a gente vive num mundo globalizado. Desde os meus 15, 16 anos, a gente já tinha esse negócio de globalização, já tinha esse negócio, já as informações correm bem rápido, e isso só mudou a velocidade. E aí eu trago, por exemplo, essa imagem aí, para a gente começar uma discussão. A gente já está discutindo bastante tempo sobre a sala de aula, mas agora a gente vai entrar em tecnologia, tá? Guardem o professor e guardem a sala de aula. Então, qual é a legenda que eu posso ter para essa imagem? Eu tenho de um lado uma tecnologia, tenho do outro o ser humano. No meio ali, a imagem, aí eu posso ser um pouco antigo, né? Mas há lá uma imagem do filme ET, quem não viu, veja, é bastante interessante, Steven Spielberg.
Tem uma luzinha ali no meio que fala, ó, a partir de agora, essa junção pode criar ideias, pode criar maneiras diferentes de pensar, pode ser acopladas, mas como eu vou fazer isso? Então eu preciso me entender primeiro, para depois eu saber como eu vou usar isso. Eu preciso entender a ferramenta, como ela foi construída, para que depois eu entenda como eu, como ser humano, vou utilizá-la. Então eu preciso passar por alguns conceitos, tá, ligados à IA bem rapidamente. Se a gente ligar a IA como um algoritmo, eu tenho o algoritmo como ingrediente fundamental para a inteligência. Mas o que é inteligência em si? Esse termo origina-se do latim, onde intus significa entre, legere significa escolher. Ou seja, escolher, definir como ligar os pontos com criatividade. Então, eu tenho uma ideia aqui, eu tenho uma ideia aqui, eu tenho uma situação aqui, eu tenho uma outra situação. Como eu vou linkar, eu vou unir essas ideias, essas situações de uma maneira que eu consiga atingir o meu objetivo. Então, definir inteligência já começa daí. Mas, como este é um assunto que ele percorre várias áreas, psicologia, filosofia, matemática, entre outras, está em estudo, e pelo que eu leio e estudo todo dia, não vai parar tão cedo as atualizações de entendimento sobre esse tema. Para essa nossa discussão, eu escolhi fixar o conceito de inteligência artificial no conceito dado pela International Association of Artificial Intelligence, é o I2AI, tá? E o que é esse conceito? A IA constitui-se em um agrupamento de tecnologias. Então, guardem a palavra agrupamento, tá? Em todos os textos que vocês forem ler em qualquer lugar na vida de vocês, leiam frase por frase, separando palavras por palavras. Ah, Fábio, mas demora, mas é aí que vem a inteligência, meu amigo. Você não consegue ler um parágrafo, como é que você vai construir ler um texto? Você não sabe qual é a palavra que vai lá, o sentido da palavra. Então, bora lá. Agrupamento de tecnologias, tais como algoritmos, os quais são desenhados no intuito de simular o quê? Capacidades humanas ligadas ao discernimento para as tomadas de decisões. É um campo da ciência que tem como objetivo estudar, desenvolver e empregar máquinas na realização de atividades humanas de maneira autônoma. Então, vejam, eu não tenho uma tecnologia só, eu tenho várias, construída como um conjunto de passos, algoritmos, para imitar a capacidade humana e fazer com que essas máquinas tenham autonomia para realizar certas ações. Mas que atividades são essas? Eu emprego essas máquinas na realização de atividades humanas de maneira autônoma. Mas, espera aí, eu entendi um pedaço. Mas quais atividades? Eu tento trazer para vocês aqui um pouquinho, tá? Perdão. Do que a inteligência artificial pode fazer na prática. Então vejam que eu tenho assistência médica, agricultura, imobiliária, compras online, esporte móvel e assim vai. E um dos tópicos da IA, que é o que a gente vai falar aqui agora, é a IA na educação. Eu não vou nem me atrever às 9 horas da noite aqui, com a luz, tem uma luz aqui na minha cara, quase me encandeando aqui, é para vocês me verem que eu já sou meio escuro. No escuro vai ficar difícil você me ver, né? De ler o que está ali escrito em educação. Só apagar aqui você vai ver, ó, aí, ó, meu Deus, nebuloso, né? O pessoal vai até sair da reunião. Mas, um pedacinho da educação. Então, na educação, nesse contexto, tá? Um dos objetivos do uso da IA na educação é abrir a chamada caixa preta do aprendizado. Ou, em outras palavras, contribuir para uma compreensão mais profunda e detalhada de como o aprendizado realmente acontece, por exemplo, como ele é influenciado pelo contexto socioeconômico, físico e ou por tecnologias, tá?
Então vejam que eu estou aqui agora com uma ferramenta que pode me auxiliar a entender como eu aprendo e como quem está na minha frente, me escutando, também vai aprender. Então veja que, por exemplo, eu tenho 41 pessoas aqui reunidas. São 41 formas diferentes de absorver conhecimento. Tá? Vocês vão para o mercado de trabalho, vocês vão trabalhar com pessoas, vocês atuam já com pessoas aí, provavelmente, talvez, até vocês já sejam colaboradores, já estejam estagiando. Vocês sabem que lidar com pessoas é muito difícil. Nós lidamos com computadores, já é difícil lidar com máquinas que muitas das vezes não têm certos tipos de comportamentos como as pessoas. Já é difícil. Imagine lidar com pessoas e lá no final eu tenho uma reflexão sobre isso daí. Então eu preciso me entender como professor para estar levando isso para a sala de aula, tá? De como eu uso essa ferramenta para que essa caixa preta do aprendizado, pelo menos ela abra um pouco para eu entender como o Emerson, como o Vinícius, a Camille, o João vai entender o que eu estou passando, tá? E o que ela me possibilita? Ela possibilita várias áreas, como a gente já viu, mas na educação. Eu posso ter ferramentas voltadas ao aluno, e verdadeiramente eu não gosto nem de usar a palavra, mas é para ficar um pouco mais didático, mas eu gosto de falar discente, tá? Porque aluno é alguém sem luz, de sem luno, luz, mas eu gosto de falar discente, o estudante, o aprendizente, tá? Então, ferramentas voltadas ao discente, por exemplo, plataforma de aprendizagem adaptável. Agora vejam aí, eu estou falando da palavra adaptável. Eu posso usar a inteligência artificial para colaborar comigo em descobrir as diferenças dentro de um domínio de sala de aula. Então, se eu sou somente uma pessoa que consigo ver um universo, eu posso usar aquela ferramenta ou as ferramentas, porque lembro que lá ela diz que é um conjunto, tá, de ferramentas, que eu posso usar para alcançar um número maior de pessoas. Como professor, ferramenta de avaliação automatizada. Por exemplo, eu posso, como um professor de línguas, tá, me usar de uma ferramenta de IA para estar avaliando as redações que alguém me manda de uma maneira mais rápida e eu, como ser humano, avaliar de uma maneira mais humana, de uma maneira mais aproximada, tá, do ser humano para trabalhar aquela dificuldade ou aquela peculiaridade que aquela outra pessoa tem na formulação daquele texto, que é nesse momento está sendo dado como exemplo, tá? Então isso é uma possibilidade, eu posso ter várias possibilidades. Por exemplo, eu mesmo, como professor, em sala de aula, tem professor que fala, não usa celular na minha sala de aula. Eu falo com meus alunos, usa o que você quiser, mano, sala de aula. Exceto cigarro do Viper aí, que em sala de aula não pode usar, né? Ações de política, esse negócio, a gente não discute em sala de aula, mas quer usar celular, usa, quer usar tablet, usa. E eu ainda falo o seguinte, professor que fala para você não usar nenhum equipamento tecnológico em sala de aula, saiu da porta da sala ali, usa. Usa porque é uma ferramenta. Eu trabalhei com um professor de vocês, não sei se ele está dando aula para vocês, mas é o Hugo Kuribayashi, tá? Que quando ele era o diretor do CETI, que eu fui analista do Centro de Tecnologia e Informação da Unifesp, tá? Universidade que vocês estudam. E quando eu fui trabalhar com o Hugo, eu perguntei para ele, eu estou até com fone aqui, né? Mas lá eu tinha um fone maior, tipo esse aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é do meu filho. É até não lembro o nome dele, não, mas eu ganhei ele. Eu perguntei para ele, Hugo, eu posso usar o fone? Ele, como um estudioso já da área há muito tempo, ele falou assim, claro, você não deve usar, você não pode usar, você deve usar o fone. Porque muitas das coisas que você vai fazer aqui, você precisa buscar informação em outro lugar. E eu levo isso para minha sala de aula, eu levo isso para os meus, para quem eu converso, né, que eu gosto de chamar futuros colaboradores ou colegas de trabalho. Até já tenho, né, colegas de trabalho que foram
meus ex-alunos. Então, eu gosto de falar o que ele falou para mim, por quê? Porque é ruptivo isso. Você fala, não usa isso em sala de aula, mas eu uso toda hora. Eu não posso usar, por exemplo, você vai me testar como ser humano para a criação de um texto. Beleza. Tá? Agora, exemplo, eu estou numa sala de aula que eu estou dando aula de programação. E fala para o cara, não usa o celular na minha sala de aula porque é irrelevante, pelo amor de Deus, né? Não tem como. Acredito que por todos os colegas, eu tenho acesso a todos os colegas que ministram aula aí na Unifesp, eu desconheço qualquer um que tenha esse tipo de comportamento, até porque a gente ministra para vocês o que a gente vai viver no mercado de trabalho. Então, eu uso o que me foi passado naquele momento, porque isso é interessante vocês verem o quanto isso é ruptivo e quanto isso leva ao crescimento profissional, tá? Então, eu trago as ferramentas que eu posso, por exemplo, na aula de desenvolvimento mobile, eu uso tablet, eu uso smartphone, eu uso computador, e eu gosto de dizer para os discentes que estão ali, bora usar a ferramenta de inteligência artificial para o que dá. Exemplo, eu posso usar ela para olhar um código meu e verificar o que eu posso melhorar nesse código. Existe alguma coisa que eu possa organizar melhor? Tá? Isso é uma ferramenta que pode me ser útil. Então, eu posso usar essa ferramenta também, como vocês podem ver ali, para as análises dos sistemas das instituições. Tá? Como, por exemplo, eu posso pegar todo um rol de alunos e verificar quem está com dificuldade em qual matéria, em frequentar aulas, por exemplo, e tirar inferências a partir de um algoritmo e entender qual é a dificuldade, porque ela pode não ser da sala de aula, mas ela pode ser, por exemplo, do transporte público. O cara não tem transporte público para chegar na sala de aula em um determinado momento, não tem carro, não tem moto. O transporte público em Marabá hoje ele é deficitário em relação a gente chegar em sala de aula, a gente ter o nosso... o ir e vir é bem difícil aqui, não só aqui, mas na nossa região é difícil. Por exemplo, Paraupebas, que eu fui ministrar algumas aulas lá, é muito difícil. Então, o que se não tem sala de aula, por exemplo, de entendimento para uma disciplina, pode não ter nada a ver com o professor, nada a ver com a sala de aula em si lá fora. E essa ferramenta de IA pode me ajudar com isso. Então, quais são as forças que a IA me traz? A IA para o ensino de aprendizagem baseado em etapas. Ela pode me dizer, por exemplo, tá, quais são as etapas que eu posso percorrer ao longo da jornada de tentativa de passagem do entendimento de como se usa determinada ferramenta ou conhecimento, como eu posso fazer isso em etapas para diferentes pessoas. Ela trabalha com linguagem natural. Existe um ramo da IA que trabalha com linguagem natural. Então eu posso simplesmente aqui chegar em determinado software e fazer pergunta para ele, ele vai me responder. Temos que ter certo tipo de atenção a como a gente pergunta e como ela responde. Não adianta simplesmente, por exemplo, o Luiz Felipe chegar aqui, alguém passar ali, vou fazer um código aqui, vou perguntar para a IA como é que faz, ela me diz, eu cegamente vou lá, copio, colo, não faço análise nenhuma, não sei qual a linha de comando, não sei qual código, cru, sem análise nenhuma, coloco e entrego para o professor. Isso não é o uso da ferramenta de uma maneira adequada. Eu posso simplesmente pegar e assimilar ela como um alicate. Eu sempre dou esse exemplo. Eu vejo certas pessoas, né, usando o alicate para martelar as coisas. O cara tem um prego na parede, pega o alicate e dá-lhe no prego. Mano. O alicate é feito para martelar? Pelo amor de Deus. Então, se você não sabe usar a ferramenta, bebe do conhecimento sobre a ferramenta e depois você usa ela. Tá? Você é um ser humano. Então, dentro de uma outra perspectiva, a gente tem a IA no ecossistema, que é aquilo que eu falei. Exemplo, eu tento várias vezes. Por exemplo, eu não consigo fazer com que a IA faça um slide para mim direito. Algum de vocês aí, a gente está hoje com 44, subiu mais 3 aí.
que tenho conseguido fazer um slide maneiro. Ó. Por exemplo, eu estou apresentando um slide aqui construído no Overleaf LaTeX, tá? Que eu gosto bastante. Mestrado e doutorado na veia com essa ferramenta aqui. Então, eu tento. Eu tenho Gama, por exemplo. Eu chego lá no Gama e falo, Gama, faz uma apresentação para mim, blá, 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 blá. Putz, velho, não sai a mesma coisa, mano. Não sai, tá? Então, eu não consigo. Se tiver alguém aí, Caleb, Luiz, acho que é Nunenstein, que tá aqui também, né? Tiver alguma ferramenta que vocês sabem, putz, eu escrevi e funcionou. Manda para mim que eu vou tentar usar. Eu não sou o detentor do conhecimento Morfeu aqui, que eu vou dizer que sei tudo. Não sei, não. Não consegui. Mas dentro desse ecossistema existem várias ferramentas que eu uso. Por exemplo, vocês provavelmente vão fazer TCC. Tem uma galerinha aí para fazer TCC, né? E nesse ecossistema existem ferramentas que, por exemplo, eu passava horas e horas lendo artigo científico para cima e para baixo e tentando descobrir qual era o furo para uma determinada... O gap, né, que a gente chama, né, para minha pesquisa, do TCC, do mestrado, do doutorado. Agora eu coloco numa ferramenta o que eu desejo, o que eu gosto mais de trabalhar, e ela diz para mim, ó, no espaço de tempo que você me deu, a base de dados X, Y e Z, tem esses buracos aqui que eu vi. Você pode me dar alguns artigos científicos? Ele vai te dar lá, eu até mostro para vocês onde é que está, quais são as ferramentas, ele vai te dar, ó, o gap está aqui. Gente, quanto tempo tu reduziu, eu não vou colocar aqui, de redução para você conseguir chegar agora numa possibilidade de tema para estudo? Reduziu muito. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei praticamente lendo 2 anos no doutorado para achar meu tema. Hoje você chega numa ferramenta que pode que você paga $10, $20, que pague $100. Mas ela lê a base de dados e, ó, bichão, tem um tema que é provável aqui, ó. Você não quer ler esses textos aqui, não? Esses textos existem, tá? Não é aquela situação que a gente tem o chat GPT inventando coisa pra gente, não. Existem outras ferramentas, ecossistema, que dizem para você, ó, o buraco é esse, o gap é esse, os textos são esses. Quer ler? Aí você usa a técnica da leitura. Introdução, conclusão, vê ali se tá certo. Olha o tempo que você economizou, mano. Tá? Então, para ajudar professor e aluno, ele me ajuda também nesse ecossistema. Existem hoje ferramentas de IA que eu jogo um PDF e converso com ele. Olha que loucura. Eu pego um PDF, jogo lá e converso com o PDF, maluco. Isso aí é sobrenatural, mano. Tá? Você pode pegar aí qualquer PDF, joga na ferramenta, a ferramenta vai ler o PDF e fala assim, cara, quem é que escreveu? Onde é que ele tá? Qual era a ideia do cara? Tá? É muita coisa, assim, que melhora o nosso dia a dia como pesquisador, como estudante em si. Essa individualização em massa, por exemplo, que a IA nos apresenta, é muito interessante, porque, gente, pelo amor de Deus, educação à distância, tá? Nós vamos ter, não sei se vocês têm na Unifesp, mas no Instituto Federal a gente vai abrir várias turmas de educação à distância. Como é que eu vou dar conta de ensinar 1.000 pessoas de uma vez só? São 1.000 pessoas diferentes para ensinar. Como é que eu vou fazer isso de uma maneira que as pessoas aprendam de fato? Aprender, abrir a caixa preta do aprendizado. Tá? Então, olha lá, as ferramentas que eu posso ter. Tutoria pessoal. Eu posso ter todo mundo aí. Eu estou aqui num bate-papo com vocês. 37 minutos aqui, que já não é 37, né? São 32 aí que a gente começou. Mas... como é que vocês estão aqui comigo? Daqui a 50 minutos eu posso terminar a aula e agora você está em casa, tá lá no conforto do seu lar, comendo o seu Ruffles aí, que o professor não tem. A gente está lutando justamente para ter essa condição, né? De ter um Ruffles aí, tá? Eu estou bebendo água aqui porque está difícil, né? Então, de estar estudando em casa, putz, agora eu vou perguntar. Eu vou mandar uma mensagem aqui pro Fábio. Meu Deus do céu, 00:30. Como é que é essa linha de código? Cadê Riquelme? Tá por aí. A Riquelme tá ali com o olho dele ali. Meu Deus, 00:30. Às vezes, eu falo com meus alunos, ó. Às vezes eu respondo. Às vezes eu posso estar bêbado. Né? Mas às vezes eu consigo responder. Então,
Teve aluno que a gente já ficou aqui 2 horas da manhã codando, tá? Então, mas agora eu posso... Vou fazer o seguinte, eu vou usar a ferramenta primeiro, que ela pode me ajudar, e aí eu chego com mais dúvidas diferentes, mais próximas, mais rápidas, diminuo o tempo de aprendizado ali que eu tenho de resposta para minha pergunta. Pessoal, vai juntando aí as perguntas aí que já a gente responde, tá? Deixa eu só terminar aqui e a gente volta para as perguntas. E aí, eu consigo, de forma pessoal minha, da forma com que eu pergunto, alguém me responde. A ferramenta de IA pode me dar isso, tá? De maneira inteligente, de maneira com que eu possa entender essa passagem do conteúdo. Se eu não entender, eu pergunto de novo. Se eu não entender, pergunto de novo. Lembrando que hoje a gente fala de ChatGPT como uma linguagem lá, né? Uma ferramenta que pode nos ajudar. Gente, tem inúmeras. Ecossistema de ferramentas. Eu estou dando só um exemplo, tá? Realidade virtual. Tem um povo lá que trabalha com... Vocês trabalham com mais código, né? Mas tem, por exemplo, o pessoal que a gente está falando de IA em sala de aula. Então, por exemplo, realidade virtual inteligente. Eu posso estar desenvolvendo algo lá para engenharia e aí aquela realidade que eu estou codificando, que eu estou planejando, que eu estou monitorando, me ser passada de uma forma que eu consiga ver melhor. Tá? Eu estou falando de geografia para os alunos do 8º ano, do 7º ano, eu boto um óculos no menino, cara, eu passei agora no Museu de Louvre aqui agora, vai andando aí, meu irmão. Outro lá, mas não tem dia nem para sair daqui para parar o pé. Vai andando aí, vai andando lá, vai ver a Torre Eiffel. Vai descobrir que no teto da Torre Eiffel tem um quarto lá, sei lá, tem um quarto maluco lá que você pode alugar para ficar lá em cima, tá? Então eu não sabia desse negócio. Vai lá, sobe no elevador, dá para fazer, bota o óculos aí que dá para fazer. Isso possibilita para a gente. Mas eu não posso ter somente uma visão da IA. Eu tenho que ter outras visões como ser humano. A inteligência artificial que nós conhecemos até agora, ela é feita e colocada no mercado através de conhecimentos obtidos através do ser humano, através de leituras, tá? Através de passagens sobre livros, tá? Que é o meio mais antigo de AD que a gente conhece. Então, elas aprendem. Quem aprende sobre alguma coisa. Então, se a gente ensina essa coisa ou esse ser, entre aspas, de uma determinada maneira, ele vai aprender daquela maneira, tá? Então, por isso que eu coloco ali que uma fraqueza é um sistema, por exemplo, um sistema de tutoria estúpido. Se ele não entender como a gente aprende ou como pessoas aprendem, ele vai ser estúpido no momento de transmitir o conteúdo para vocês, tá? Se eu der um treinamento tendencioso, como aconteceu, por exemplo, aí em vários momentos, tá? Em vários fatos que a gente pode passar. Em que, por exemplo, para uma vaga de emprego houve um momento em que uma empresa pegou uma IA, foi olhar os currículos e foi fazer seleção dos colaboradores através dos currículos. Ponto. A inteligência artificial não selecionava negro, mulher, tá? Certas religiões que se expressavam no currículo não se era selecionado, faixa etária também não. Então a gente chama de enviesado. Ela tinha um conhecimento que foi dado para ela enviesado. Então ela não selecionava. Então se a gente fizer isso, ela vai se enviesar, tá? Se eu não entender que eu estou mexendo com várias ferramentas dentro de um ecossistema, uma ferramenta altera o desempenho de outra, tá? Então se eu mexer aqui, pode dar um erro aqui. E isso eu também tenho que verificar. Isso tem que ser assimilado no momento em que eu vou usar uma IA. Eu tenho medo, por exemplo, o professor está com medo de ter risco de extinção lá, não vai ter uma professor em sala de aula. Mano, o professor, ele é professor sempre, ele não vai deixar de existir. A IA é uma ferramenta a mais que está sendo apresentada para ele. Vocês aí, quando vocês estiverem, tá, eu espero estar participando até como ouvinte de alguma palestra de vocês, de alguma aula de vocês também perceberem isso através disso que a gente está trabalhando aqui agora. Tá? Não precisa ter esse medo, é uma ferramenta a mais que a gente tem para trabalhar. A falta de conhecimento sobre essas ferramentas, sobre esse sistema, tá? Esse ecossistema nos causa esse medo. E uma outra coisa também que a gente tem que olhar pela preocupação é a privacidade. Exemplo, existe um jornal na qual o ChatGPT, que é essa ferramenta que a gente está falando,
foi treinado com notícias dele. Então, essas informações que ele foi treinado, foi criado pelo jornal. Então, o jornal tem posse sobre essas informações. E como você usou essa ferramenta para treinar com as minhas informações, será que eu não tenho direito em cima do teu software? As informações que eu produzi e que a tua ferramenta leu e aprendeu sobre o que eu produzi, eu também não tenho direito? Então, como essa privacidade vai ser dada ao longo do momento, a gente tem que discutir. E quais são os desafios? Políticas públicas de IA abrangente para o desenvolvimento sustentável. A gente não pode deixar de trabalhar, deixa eu ver o horário aqui, a gente não pode deixar de trabalhar as políticas públicas para alcançar todos com o uso da IA. Vocês não podem sair da universidade sem saber trabalhar com a IA, o que é a IA. Ah, mas ela é muita coisa. Leia todo dia, eu sempre falo para o meu filho, todo dia um pouquinho. Você lê todo dia um pouquinho, já está bom. Você não precisa ser o oráculo, mas se você entender sobre aquilo um pouquinho, já está bom. Preparar os professores para atuar na educação com a IA. Eu tenho certeza, na faculdade é um pouquinho mais difícil, porque está todo mundo mais ligado com a área, né? Mas, por exemplo, na nossa área, ensino básico, tá, que eu trabalho, ensino médio, por exemplo, eu tenho muitos colegas que não tinham noção de ferramentas que se usa, ferramentas que usam a inteligência artificial que poderia melhorar o trabalho dele. Tá? Não tem a mínima noção. Então a gente precisa capacitar os professores, a gente precisa criar sistemas de dados inclusivos e de qualidade. Então, quando a gente vai treinar essas ferramentas, a gente precisa treinar com qualidade, mas como criar dados com qualidade para que essas ferramentas sejam alimentadas com dados com qualidade. Fazer pesquisa significativa na área. Então, galera, TCC para vocês em área de IA, bomba, tá? Cara, tem um monte aí. E se vocês forem... A gente passa um dia inteiro, uma semana inteira discutindo quais são as possibilidades que a gente pode usar, tá? Principalmente aonde? Na educação, para garantir a inclusão e equidade, tá, do uso da IA na educação. E eu trago como reflexão para a gente terminar aqui essa matéria do jornal, que foi no momento em que os professores de matemática protestavam contra o uso da calculadora, tá, em sala de aula. Vai acontecer a mesma coisa, tá? Eles protestavam contra o uso da calculadora em sala de aula e hoje, quando a gente fala em calculadora, é algo para a gente banal. É banal. Ah, mas não pode usar a calculadora em sala de aula porque vai atrofiar os alunos. Vai acontecer a mesma coisa com a IA, tá? Eu tenho certeza de que não dá mais para voltar. Quem usa calculadora vai para o inferno. Legal, Antônio. Não dá mais para voltar. Beleza? E, para finalizar, eu trago uma reflexão aqui. Eu gosto muito de ler sobre ele, tá? Ele era um cara que é um dos grandes da ciência, fala uma frase que eu sempre digo para meus... Falou, né? Uma frase que eu sempre digo para os alunos em sala de aula, para os discentes que estão comigo em sala de aula, que é: se eu cheguei onde cheguei foi porque eu subi aos ombros de gigantes. Isso é fato. Na faculdade de vocês, na universidade de vocês, tem vários, tá? Eu poderia citar, mas se faltar um, eu vou me sentir muito triste por ter faltado, então eu não vou citar. Mas eu gosto de trazer para você essa frase dele, que é: eu consigo calcular o movimento dos corpos celestiais, mas não a loucura das pessoas. Vai ter muita gente falando merda sobre o uso da IA. Vai ter muita gente falando merda sobre o que a gente pode, o que ela vai fazer com a gente, o que ela vai destruir a humanidade, o que vocês mesmo podem fazer na carreira de vocês, na vida de vocês. Se Newton conseguiu dizer que ele consegue calcular o movimento de corpos celestiais, mas não consegue calcular a loucura das pessoas, não deixem que as pessoas, essa loucura, contamine vocês. Quando elas dizem para vocês que vocês não conseguem fazer alguma coisa, tá? Quando elas dizem para vocês que, por exemplo, não dá para usar determinada ferramenta, não dá para você chegar em qualquer lugar, não dá para você fazer isso, não deixa. Eu gosto de fazer isso no final do bate-papo, tá? Não deixa.
E outro, esse cara aqui, ele é fenomenal, né? Lembre-se que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, um brief aí de 45 minutos de IA, do uso da IA em sala de aula. E aí eu abro para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, eu acredito que sim, podem se sentir à vontade. Eu vou só tomar um golinho d'água aqui, que a gripe de vez em quando atrapalha a corda vocal. Eu vou abrir aqui a fila, né? Deixa eu ver as mãozinhas levantadas. Teve alguém que levantou a mãozinha aí, né? O Riquelme. Pode falar, Riquelme. Não fui eu que levantei, só para falar das madrugadas mal dormidas aí, programando, fazendo servidor Apache, né, gente? Muito bom, com o Fábio Torres. Entendedores entenderão do que eu estou falando. Socorro. A gente tá pedindo socorro. Meu Deus. Gente, claro, é normal. Né? É normal passar várias madrugadas a fio. Ah, fala nisso, deixa eu aproveitar, peraí. Vocês estão passando a madrugada? Olha, tá vendo? Eu já lembrei. Peraí. Tá na minha tela aqui. Não, não é esse vírus, não. Peraí. Ó, o PDF tá aqui, só para dizer que eu gostaria de trazer para vocês, ó. Isso aqui é o artigo científico que um dos, tá? Que eu me baseei para trazer para vocês uma análise SWOT, tá? As ameaças, o hype e a promessa da inteligência artificial na educação. Ele faz uma análise SWOT da IA na educação, tá bom? Então, se depois vocês quiserem, tá bem aqui, ó, a análise que ele faz, beleza? Sobre forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Aqui, eu também trago para vocês, ó, dentro aqui da Elsevier, que é uma base de dados excelente. Eu publiquei um artigo aqui no A1. É excelente. A leitura Elsevier é muito boa, tá? Então eu tenho essa revista aqui, ó, Computers and Education Artificial Intelligence. Galera, é muito bom essa revista aqui e as publicações que ela faz. Eu até coloquei aqui o PDF, porque nessa publicação deles, eles têm 11 papers falando sobre o uso da IA na educação em si, tá? Então, eles vão falar aqui, ó, de várias interseções da IA na educação. Essas interseções são extremamente interessantes de ler, e se vocês clicarem aqui no download full issue, que é download de toda a publicação, né, vocês podem baixar os 11 artigos científicos de IA na educação. Vai perguntar para mim se dá para fazer TCC disso aqui? Eu não vou nem responder, né? Que dá. Pega os 11, a ferramenta que eu te falei, se eu não me engano, é Auto PDF, depois eu posso até passar para vocês. Pega os 11, manda ela ler e fala assim, eu quero fazer alguma coisa aqui dentro. Dá para fazer. Alexander, pode falar, Alexander. Boa noite, professor. Oba, e aí, tranquilo? Tudo certo. Professor, eu tinha uma pergunta para o senhor, porque eu ouvi o senhor dizer, né, que igual a calculadora, né, antigamente o senhor disse que a calculadora era proibida na sala de aula, né, então mas agora já é normal. Aí o senhor falou que a IA vai acontecer, de acordo com o que o senhor falou, né, já vai acontecer a mesma coisa com a IA. O senhor acha que, por exemplo, o uso excessivo da IA, no caso, pode causar, por exemplo, porque tem o caso da pessoa que usa IA para tudo, né? Tipo, ela não quer mais pensar em desenvolver tal tarefa, né? Ela só vai lá no chat GPT e ela não pensa mais em fazer uma carta, alguma coisa para outro colaborador. Então, esse uso excessivo pode diminuir a capacidade racional da pessoa de ir lá fazer de fato algo? Sim, não só pode, como se você quiser, eu acho que não é interessante. Mas, por exemplo, quando eu era pequeno, não sou tão grande não, mas quando eu era mais criança, né, na idade meio adolescente ali, meu pai me levou para comer ovo de codorna. E aí eu comi um ovo de codorna, beleza. Comi 2 ovos de codorna, tava achando maravilhoso.
3 ovos de codorna estava maravilhoso. Depois do 12º ovo de codorna, já não estava legal. Embrulhou. Eu, de fato, passei muito mal por esse excesso. Tudo em excesso vai te fazer mal. Tudo em excesso vai te fazer mal. Outra, se você não tiver olhar crítico para tudo no mundo, também você deixa de ser um ser humano, tá? Qualquer coisa, se eu chego para você, isso eu falo para todo mundo, tá? E dou um oi para você. Se você não olhar, oi Alexandre, beleza? Tudo bom contigo? Se você não for crítico em observar a forma, a entonação, meu olhar, minha face, se ela tá para cima, se ela tá para baixo, se eu não olhei para você de forma crítica, você está perdendo a capacidade de ser um ser humano. Então, se você está usando uma ferramenta de IA para fazer tudo para você, você literalmente está entregando a tua humanidade para IA. É aquilo que eu falo em sala de aula. Você quer pegar um código, jogar o código, exemplo, tá? Eu estou trabalhando aqui, eu falo para meus alunos, bora desenvolver uma interface em, sei lá, a gente está mexendo agora com, rapaz, até esqueci agora, né? De programação mobile. React, tá? Estou mexendo com React Native. Você vai lá, programa, pede para o ChatGPT fazer um código para ti, usando Java, para fazer uma interface. Joga lá tudinho, pô, beleza. Compilou, tá. Mas e aí? Você entendeu o que você fez? Você entendeu o que ela te deu? Você sabe o que ela te deu? Tá certo o que ela te deu? Alcançou o que você queria? Você sabe o que você queria? No livro de engenharia de software, Somerville, se eu não me engano, acho que é Somerville ou é Pressman, tem uma figura lá. Ela é emblemática. O cara quer criar um balanço para uma criança e nem ele sabe o que ele queria. É o usuário. Naquele momento que você usa, aí você é usuário, mano. Então, se tu tiver uso excessivo, entregando a tua capacidade de raciocínio, tu pode entregar a capacidade de raciocínio para o professor. A gente está falando de IA. Mas não tem aquele aluno que ele não procura? Você fala, Fábio, vai lá e... cria um parágrafo aí para mim, cara, pro Enem aí, para a redação do Enem, tá? Ele é dissertativo, argumentativo, tem 3 argumentos, cria só o primeiro parágrafo para mim, por favor. Mas como é que faz, professor? Não, você cria, você vai lá e tenta. Mas eu não sei, professor, como é que faz. Indivíduo, tenta. Eu tenho certeza absoluta, Alexandre, que você já se deparou com pessoas desse jeito, eu não estou falando de IA. Ela nem tenta. E veja bem, essa pessoa, ela não vai ser engolida, ela já está engolida pelo mercado. Aí, aqui nós estamos 40, tinha 43, alguns surfaram aí, foram para a noitada aí, mas 40 ainda sobreviveram. Estão sobrevivendo ainda, né? Dentre esse espectro aqui, esse ambiente, tem alguns que ficam, como eu, até sobrevivente é forte mesmo, que ficam até determinadas horas, tentando entender um pouco mais, que tem um abajurzinho, e o abajur aqui, ó, que fica lendo um pouquinho mais, que passa o tempo, em vez de ficar maratonando série do Netflix, vai maratonar esses 11 artigos científicos que tá aqui, ó. Cadê ele? Peraí. Tá aqui, ó. Não tô dizendo para você perder teu tempo, ou gastar o teu tempo, usar o teu tempo somente, tá? Você usa ele da maneira inteligente. Exemplo, eu estava no mestrado tentando fazer um código, ele não saía da minha cabeça de jeito nenhum. Peguei o telefone no CETIC da Unifesp e liguei para um amigo meu. Fulano, cara, eu não estou conseguindo fazer esse código. Sabe o que o cara mandou fazer? O cara mandou eu chupar uma manga, mano. Tem uma mangueira na frente do CETIC, vocês já viram lá. Tem uma mangueira no Campus 2 lá. Chupou a manga, eu quase mandei o cara se lascar, velho. Tá? Eu tava excessivamente ali, eu tava concentrado, robotizado ali, não saia nada, a mente atrofiou. Ele falou, cara, vai chupar uma manga. Eu falei, velho, você tá de sacanagem comigo, eu tenho que terminar esse código.
Ele falou assim, não, vai lá, cara, chupa essa manga lá, fica lá, para um pouco. Eu saí do CETIC, falei com o vigilante, e falei, cara, bicho, eu vou parar um pouquinho. Ele, não, quer almoçar um pouco, cara? Minha esposa acha que eu sou um troglodita e como 2 quilos de comida. Eu deixei um pouquinho, você quer comer? Falei, não, cara, vou comer tua comida. Ele, não, come lá. A gente, parceiro pra caramba, fui lá, bati lá a marmita dele, que tava lá, a sobra dele lá, né? E peguei a manga e tava lá, literalmente chupando a manga na frente do CETIC, meu amigo, ó. Bem, o cérebro instalou, eu voltei, cara. Eu arrumei o código. Em um momento de pausa. Então, veja bem, eu não estou dizendo para você ficar. Tem algumas pessoas que pegam, não, Fábio, ele, sei lá, ele é desanotado, ele quer ficar estudando. Não, não é isso. Eu acabei de falar que às vezes eu respondo, às vezes eu estou bêbado. Entendeu? Por quê? Porque eu preciso relaxar um pouco. É notório. Agora, você se robotizar para uma coisa, se entregar para aquela coisa de fato e perder sua essência de ser humano, aí não dá. Então, com certeza, essas pessoas que estão entregando não é só para IA, tá? Entregando a forma, o teu cérebro para outras pessoas ou para máquinas, elas já estão vencidas. Não adianta que no mercado de trabalho as ferramentas você vai usar, mas você vai ter que utilizar com inteligência. Eu não coloco nem mais a palavra artificial. É inteligência. Você lembra lá? Ligar pontos. Você tem que saber ligar os pontinhos para chegar no denominador comum, que é o que você precisa. Né? Consegui te responder, Alexandre? Eu também tenho essa preocupação. Em sala de aula, não ser excessivo. A gente trabalha. Eu trabalho com o chat GPT em sala de aula fortemente na aula de mobile, por exemplo. Vai lá, mano. Pode fazer várias. O NLP, né, que é processamento de linguagem natural, ele é muito bom para a gente se utilizar em vários ramos. Você vai lá e pede para ele que ele vai te dar alguma coisa. Agora, você sabe o que ele está te dando, você raciocina em cima daquilo dali, você sabe o que aquela linha de comando está fazendo, o que você está fazendo, quais as responsabilidades, né? Homem-Aranha agora aqui, né? Então, você sabe as responsabilidades que você tem na construção daquela ferramenta? Então eu tenho, por exemplo, o Copilot. Várias pessoas falam, usar o Copilot é legal, é ruim, é bom. Eu acredito que é uma ferramenta, não uso, tá? Mas eu acredito que é uma ferramenta que pode nos auxiliar. Estou lá programando, estou codando lá e ele pode dizer, ó, cara, tem uma procedure, por exemplo, lá, código reentrante, você mete um for dentro de um for que está no outro for dentro de um for, cara, complexidade computacional, né? Tá um dentro do outro, tem um loop dentro do outro. Você não quer tirar isso aqui daqui, não? Entendeu? Vai. Eu fiz isso no doutorado, cara. Eu meti um for dentro do outro for, tava difícil de tirar. Tá? Aí, o que eu fiz? Eu tive que analisar o código todinho. Hoje, talvez se eu pegasse aquele código e jogasse no NLP, ele poderia, ó, mete um while no meio, faz um for, joga um if, traz ele para cá, cria uma procedure diferente. Isso aqui pode melhorar. Aí você vai lá na complexidade computacional e dá uma olhada. Entendeu? Tendo em vista que a nossa visão ela é muito menor do que uma visão computacional para determinado para o que a gente está fazendo, né? É uma ferramenta que a gente pode se utilizar. O meu código, por exemplo, em vez de rodar em, sei lá, 1 minuto, ele poderia decrescer aí para, sei lá, segundos. Tá? Isso poderia simplesmente ser auxiliado por uma IA. Auxiliado por uma IA. Tá? Eu vi vários bullets subindo, pessoal, mas eu não me concentrei em nenhum, não, tá? Então, se alguém quiser repetir a pergunta, pode fazer. Aqui, deixa eu só tentar passar para vocês mais algumas observações que eu tenho. No Meet Technology Review, eu tenho essa newsletter aqui. Eu assino essa newsletter do Meet, MIT, e eu recebi aí, ó, velhão, né? 27 de abril de 2024. Olha aí, ó. O que está dizendo aqui, ó? Ninguém sabe como a IA funciona. Os caras estão estudando como o negócio funciona. Pergunta para eles, os caras que estudam todo dia, não sabem. Imagina a gente que está aqui na ponta da linha recebendo. A gente tem que estudar mais ainda, tá? Não estou dizendo, ó, tá aqui, ó. O link está aqui. Eu não estou dando um F5 aqui, vai bater no mesmo lugar, tá? Então, olha, no mesmo lugar. Outra coisa, eu tenho aqui, ó. Dá uma olhada aqui para vocês verem quem está discutindo sobre IA. Esse aqui, ó. Unesco.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, a Unesco, fez uma publicação, tá, sobre a IA na educação. Challenges e opportunities, tá? Os desafios e as oportunidades, isso dentro de uma educação sustentável. Eu até coloquei aqui, ó, que eles colocam 4 vertentes. Depois que vocês quiserem olhar, estudar um pouco mais essa vertente de IA na educação, eles estão olhando, é muito bom, mas não adianta dizer que é muito bom sem olhar também as preocupações que se tem, tá? Então, a Unesco está vendo isso, beleza? Então, e um outro que eu queria deixar antes da gente fechar, né? É a Educomp, tá? A Educomp, ela é um, como é que eu falo? Um simpósio, não? Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? É um simpósio mesmo, né? Brasileiro de Educação na Computação. Mas é um local onde se discute a computação na educação. Não é a educação indo para a computação, é a computação vindo para a educação. Os modelos computacionais, o que a gente aprende na computação, pode estar indo auxiliar na obtenção do conteúdo. E aqui, tá, tem isso foi feito agora em 2024, semana passada, e tem várias palestras do YouTube, tá, no YouTube, gravado pelo Congresso. E aqui, bem aqui, ó, o que tem aqui, ó? IA na educação, tá? Então, se eu abrir aqui, ó, vocês vão ver a abertura da Educomp 2024, 23 de abril. Então, vocês vão ver aqui, por exemplo, alguns, tá, estudiosos falando sobre o que eles entendem, o que é bom e o que é ruim na visão deles pegar de IA na educação, sobre os estudos que eles fazem dessa vertente, tá bom? Então, o que eu queria deixar para vocês aqui são essas possibilidades, tá? Um vídeo, em vez de eu estar vendo, por exemplo, eu gosto muito, tá, de ver, por exemplo, House, eu adoro House. A minha tese de doutorado, por incrível que pareça, foi o House que me deu, tá? Eu trabalho com hiperheurísticas por causa dele. Conjunto de métodos trabalhando para a resolução de um problema. Você tem lá a junta médica tentando resolver o probleminha lá. Quais médicos, em quais momentos, podem dar solução para aquela doença? É magnífico. Então, vejam o que eu vejo. Agora, entre eu ver, por exemplo, algo que eu vou saber que é inútil, ver uma palestra dessa de IA na educação, com a galera de Dublin, que eu posso ir para Dublin na Irlanda. Estou doido para ir para Dublin na Irlanda. Quem que não quer ir? Quer ir comigo lá? Auckland, eu posso ir também, e Abilene, tá? Então, é melhor estar vendo um cara desse que já estudou, ou eu estar vendo, como é que fala? Jujutsu Kaisen. Ou então, como é que é? Sei o que, Piece, como é que é? Eu esqueci. 300 milhões de séries, que o cara não acaba nunca, aquele One Piece, né? Não acaba nunca aquele negócio. Eu vou ver a vida toda? Não, eu prefiro estar aqui, uma hora da minha vida, sendo empenhada aqui. Não que eu não veja One Piece, eu vou lá ver. Quando eu acabar aqui, eu pego mais outra hora e vou lá ver. Beleza? Pode falar, Alexandre. Não sei se o Alexandre levantou algum primeiro. Fábio, não é querendo me delongar não, mas eu só queria fazer outra pergunta, a respeito, por exemplo, se IA ou machine learning, alguma coisa assim do tipo, tem alguma instituição certificadora, igual, por exemplo, tem em redes ali, ou nas próprias linguagens de programação, tipo CCNA ali da Cisco, ou se tem alguma coisa no campo assim da IA, para você tirar a certificação dela. Que eu conheça certificação no campo da IA, você tem certificações em ferramentas que usam a IA. Tá? Do jeito que você falou. Eu trabalho, por exemplo, com o pessoal da Huawei. A gente é cadastrado junto com a Huawei para ser transmissão do conteúdo. Mas que eu conheça de IA, você vai aprender a mexer com, sei lá, rede profunda, deep learning, eu desconheço. Mas pode ser que exista. Esse mundo é muito grande, como eu falei. Pode ser que até um colega teu tenha uma noção de que existe. Como isso são tecnologias abertas, eu desconheço, até mesmo quando uma ferramenta que eu uso bastante, que é o LinkedIn, e eu converso com vários professores do Brasil e de fora, eu desconheço qualquer um que solicite para cadastro de bolsa, ou até mesmo de trabalho, que diga, eu quero certificação em IA em si, eu nunca vi. Pode ser que exista, mas eu desconheço, tá? O Thiago levantou a mão, Thiago?
Foi sem querer. Thiago levantou a mão, foi sem querer. Então, eu te conheço. Camille. Tá. Primeira pergunta em relação ao desenvolvimento de plano de ensino. Eu não lembro quem perguntou, mas eu mesmo, tá, sou um dos professores que me utilizo da ferramenta para me auxiliar a criar o plano de ensino. Tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso vai ao encontro dessa segunda pergunta aí, tá? Planejamento. Você precisa ter dados para você planejar, tá? Então, quando nós vamos criar, eu criava planos de ensino sem o auxílio da ferramenta de IA. Eu poderia deixar de falar um tópico que era muito interessante. Então, com algumas ferramentas de IA, eu posso, por exemplo, delinear melhor o meu tempo em sala de aula, tá? Apresentar temas que são mais atuais para os alunos e até eu mesmo me capacitar para passar, ou não é nem passar, porque a gente não pode nem falar em passar conhecimento, né? Apresentar o que está na nossa área hoje, tá? Então, eu me coloco no rol de professor que usa a IA para criar um plano de ensino. Agora, eu simplesmente, exemplo, tá? Exemplo do que eu faço. Dentro do calendário acadêmico que eu recebo, eu tenho uma quantidade X de aulas. Dentro daquela quantidade X de aulas, eu sei a minha ementa. Então, eu pergunto para ela, vamos lá, ChatGPT, tá? É uma ferramenta que é uma das que eu uso. Eu tenho 40 aulas no ano. Vou falar sobre o tópico tal. Lembrando que engenharia de prompt é uma das atividades que vocês devem ter para ir para o mercado de trabalho. Beleza? Então vocês têm que saber perguntar. Então eu faço lá minha pergunta. Blá, 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 e pergunto para ele. Ele pega e vai falar, mas 40 aulas que você tem, você pode falar desse tópico, desse. Eu, como professor, vou analisar o porquê do oferecimento daquele. Tendo em vista que eu sei o que eu vou falar, mas, por exemplo, tem um tópico ali de que, peraí. Gente, olha só. São 40 aulas. Você acha mesmo que todo teu professor, todo mundo da faculdade BI, sabe de tudo mesmo que é aquilo que ele está falando? Eu desconfio, tá? Tem muita gente que sabe de muita coisa, tá? Mas não sabe tudo, não. E outra, algumas informações vão passar. Então, veja, você quer um professor que fica ensinando Somerville, lendo para vocês, ensinando, porque o teste de fumaça. Você já leu sobre o teste de fumaça? Eu perguntar aqui, Alessandro, você sabe o teste de fumaça? Tá? Teste de integração. Você quer que o cara fique falando a vida toda sem te dar, por exemplo, um exemplo prático daquilo? Não, vai lá ler no Somerville o que é um teste de fumaça. Eu sei o que é teste de fumaça. É um teste de integração, é um teste de unidade, tá? Ou tu quer fazer na prática em Python, em Java, em Ruby. Então, por exemplo, eu posso pegar um conhecimento que esse tópico é interessante. Por que esse negócio me deu essa... Por que ele falou para eu falar em teste de fumaça aqui? Deixa eu lembrar. Não é que o Alexandre está se alongando, não, porque eu gosto de falar, os caras estão em greve. Não, peraí. Tu tá dentro de sala de aula, você tem que se preparar. Cadê o Riquelme lá? Eu sempre falei para eles. Acho que a Esther até falou assim, socorro. Eu falo para eles, eu passo a noite estudando para chegar de manhã, não de um dia para o outro, né, claro.
E até já fiz isso. Mas para aluno, para o pessoal que está me escutando, me escutar. Porque eu estudei e vai servir. Então, eu pesquisei antes. Então, veja que a ferramenta de IA me auxiliou na pesquisa. Eu não consigo ler o mundo todo. Aí eu vou para aquela segunda pergunta. Eu vou ler quantos artigos científicos para descobrir que eu tenho que passar aquele tópico? O tópico está aparecendo para mim numa ferramenta que já leu. Acho que é o Kickstart. Eu vou lembrar aqui já. E ele está dizendo para mim, isso aqui está em voga, cara. Passa para os caras isso aqui, mano. Você estudou isso aqui? Você tem noção o que é MariaDB, MySQL, NoSQL? Você sabe tudo mesmo dos SQL, tudo da vida aí, mano? Vocês já leram? Vocês já pegaram o livro do Data de banco de dados? Já tiveram a oportunidade de ver? Acho que eu estou fazendo assim, deve ser mais ou menos isso aqui, né? Quem já teve a oportunidade de ler aquele livro ali? Você leu ele de cabo a rabo mesmo? Você vai falar para mim que você leu aquele livro todão, né? Dormir 2 horas, como é que é? Para economizar tempo. A economia de tempo, gente, ela é notória na nossa vida. O que eu posso economizar de tempo é válido. Então, veja bem, eu só tenho que examinar o que eu estou fazendo naquela economia de tempo. Eu não posso simplesmente entregar minha vida para uma máquina e dizer, faça isso, faça aquilo. Não. Agora, ela me ajudar? Vamos lá. Quem é que perguntou para mim aí? O tempo, né? Não, eu acho que eu tenho que passar aqui 5 anos lendo. Beleza. Você teve um infarto no miocárdio lá, deu um gringoleco lá na veia artéria do teu tórax, do coração lá. Aí você quer que o médico passe 5 anos lendo ou ele joga aqui para ali, meu amigo, não sei, não. Tá, pai, não é aqui a veia do maluco aqui. Corta esse negócio. Pronto, aí você viveu, mano. Outro quer esperar para esse médico ler o Data todinho, ou o livro dele lá, todinho mesmo, para ele se formar e tá lá, desempenhando as ações. Ah, eu acho lindo ler. Então leia. Não tem problema nenhum, não. Lê. Eu mesmo. Eu fiz um doutorado que eu emagreci 25 quilos. Tu perguntar para mim aqui, se eu passaria 2 anos lendo tudo que eu li, tudo de novo, tudo. Gente, porque tem coisa que é lixo. Pergunta para qualquer um aí. É lixo. E você acha que é maravilhoso, tu não vai usar. Ou você lê só aquilo ali que tá bonitinho ali, ó. Dado para ti, direitinho, o que tu gosta, é da academia, é periódico respeitado, é A1, eu não gosto nem de A1, porque esse negócio... Mas o Brasil fazer esse negócio... Infelizmente a gente vive isso. É A1, é A2, é respeitado, é citado mundialmente, são doutores que pesquisam mesmo, e aí vai. Ou tu quer passar um tempão descobrindo isso aí. E outra, tu tem tempo para terminar, tá? Tu tem tempo para terminar teu mestrado, tu tem tempo para terminar tua academia, tu tem tempo, tu vai jubilar. Tu vai ficar lendo o Data todinho, tu vai jubilar. Então, usar a ferramenta para economia de tempo, ela é válida. Agora, como eu falei, você tem que saber usar, tá? Você tem que saber usar. E viu várias gavetas de guardar documentos. Não entendi. Mas a primeira pergunta vai ao encontro da segunda. Então, eu uso. Não vou dizer que eu não uso, não. Eu, Fábio de Oliveira Torres, uso para fazer meu plano de ensino. Agora, é uma ferramenta. Tá? É a mesma coisa que você falar assim, mecânico, você usa... como é que é o nome daquela chave? Eu até esqueci o nome da chave. Sei lá, um alicate no teu trabalho? Não, eu uso. Eu uso. É uma ferramenta, está disponível para mim e eu uso. Agora, eu não entrego para ela o Fábio. Eu olho e falo, putz, espera aí. Ainda tem outra, tá? Ainda tem outra. Como é que eu vou alcançar todo mundo em sala de aula? Vocês sabem que não é todo mundo que é alcançado. Como é que eu faço para alcançar mais gente na hora que eu estou transmitindo conhecimento? Como é que eu faço para isso ser melhor apresentado em sala de aula? Vocês sabem que vocês não têm pedagogia. Eu não citei Paulo Freire lá. Gente, eu não gostava de que ninguém falasse de Paulo Freire para mim eu odiava. Eu era fechado, eu era igual o Newton, com as pessoas que falavam coisas que eu achava que não servia para mim.
abre a mente um pouquinho, e aí eu comecei a ver o quanto é bom. Eu estudo filosofia com meu filho, de vez em quando eu dou umas mudadas, assim, eu dou umas devaneadas no mundo das ideias. O quanto é bom a gente ter um pouquinho mais de mente aberta quando a gente vai trabalhar. Você imagina você pegar um professor que ele chega ali e fala, ó, tá aqui o Java. Gente, eu já tive professor de rede que leu o Tamenbaum para mim, em sala de aula, ele leu. Ele chegou aqui, abre o Tamenbaum, rede de computador, você sabe, né? Rede de computador, Tamenbaum, aquele pequenininho, ele abriu e leu. E aí? Isso é ser professor? Eu falei lá que não tem nada a ver com IA, é sala de aula. Então, quem está usando a ferramenta? Ele tem noção do que é ser professor? Ele tem noção do que é uma sala de aula? Ele tem noção que são pessoas que estão lá dentro? Ele tem noção que pessoas mudam o mundo? Antes de eu usar a ferramenta, eu tenho que saber quem eu sou para usar a ferramenta. Tá? Então, eu acho que é válido na pesquisa e no trabalho. Mas eu acho válido também que as pessoas não deixem de ser pessoas. Tá? Espero ter respondido. Espero que tenha alguém aqui ainda, né? O Alexandre tem mais uma. O Alexandre gosta, né, bicho? Alexandre, vamos mais uma aí. E aí o pessoal finaliza, a galera quer descansar um pouco. Mas pode falar. Que eu tava em dúvida, porque geralmente, né, a maioria dos jovens, assim, quando eles têm alguma dúvida, eles pesquisam, às vezes, no Google normal em português, ou pesquisam no próprio YouTube, né? Mas, assim, da maioria das pessoas que eu conheço, assim, que, às vezes, professor, dificilmente eles pesquisam, eles sempre têm alguma newstar, sempre tem algum artigo em inglês, igual eu tava falando no começo da palestra aí, que sou do bate-papo aqui, que só tinha pesquisado um artigo aí, né, para poder estar passando essa informação. Só que gostaria de saber alguma newstar que você assina, alguma coisa assim, para poder estar pegando algumas informações assim importantes, né? Porque tipo, eu mesmo falo, eu pesquiso no YouTube para poder ou pesquiso ali, mas geralmente essas informações a gente encontra na língua inglesa, né? Porque tem mais conteúdo. Só tem alguma assim, uma Olha, dica, alguma o fonte? Meet, aquele Meet que eu passei para vocês, eu assino, tá? Como é que eu posso falar com vocês? Eu tento fazer com que meu tempo ele seja útil, tá? Eu não gosto de perder tempo. Eu gosto de usar meu tempo útil para mim. Não vou dizer para vocês que é sempre que eu consigo fazer, mas essa minha filosofia faz com que eu seja muito limitado a receber informações. Exemplo, no meu LinkedIn, por eu acompanhar certos pesquisadores, as respostas do algoritmo de inteligência artificial deles me passam informações voltadas mais para a minha área. E eu, particularmente, tenho se eu tenho umas 2 ou 3 newsletters assinadas, dentre elas o MIT, o MIT, na qual eu recebo informações. Como eu trabalho também com segurança da informação, o professor de ensino básico técnico e tecnológico, ele envereda em várias áreas, tá? Mas a minha área sempre foi redes de computadores de segurança. Então eu tenho uma newsletter de rede de computadores. Então eu acompanho algumas 2 ou 3 newsletters e pouca rede social. A rede mais social que eu entro direto mesmo é o LinkedIn. Todo dia eu tô lá para ver, porque tem muito professor bom que coloca os artigos científicos lá e a gente vai dar uma olhada. O MIT, então eles sempre fazem questionamentos, tá? O CNN, perdão, BBC, tá? A BBC eu assino também. Mas o que eu posso fazer com vocês? Eu posso passar depois o PDF, que tem meu e-mail aí, ó, fabio.torres@ifpa.edu.br, e aí a gente pode estar trocando uma ideia depois, eu passar para vocês o que particularmente eu uso. Não pode ser que não sirva para vocês, mas eu uso bastante.
Assim, eu tenho uma, como é que eu vou dizer ideia, mas uma prerrogativa de desconfiar sempre. Na minha vida, eu nunca foi fácil, não, entendeu? Então as pessoas que dizem, eu passei pelo doutorado, para mim foi fácil. Eu tô bem aqui no lugar onde eu passei uma semana trancado, que eu não podia sair, que eu não sabia que eu estava com Covid para passar pro meu filho. O Ricardo tá rindo aí. Que eu não sabia se eu podia passar pro meu filho, a minha mulher tá na minha frente, bem aqui tem uma janela, ela me entregava a refeição pela janela. Eu fiquei bem aqui no quarto, onde eu estudo, onde eu intitulei escritório e fiz o doutorado sozinho. Eu pesava 90 quilos, hoje eu estou com 78, por aí, 80. Agora que eu fui para 82, mais ou menos, fui para o jiu-jitsu para ver se eu destressava alguma coisa, porque nunca foi fácil. Então, assim, eu sempre desconfio das coisas. Então, isso me ajuda a trabalhar com IA. Como o colega perguntou lá, você joga lá? Eu jogo. Ai, peraí. Deixa eu ver se está aqui, é porque eu devo ter tirado aqui. Mas ele estava bem aqui. Numa dessas abas, você consegue ver as abas aqui em cima, né? Numa dessas abas aqui estava um chat GPTzinho, bem aqui. Eu gosto de perguntar. O Kickstart também estava aqui. Se vocês entrarem na minha rede social bem aqui, vocês vão ver o professor que eu acompanho de ferramentas de IA dentro da educação. Por quê? Porque eu quero agilizar o meu trabalho. E agilizando o meu trabalho da forma eficiente. Dizendo, Alexandre, olha só. Cara, lê isso aqui. Professor, como é que você achou isso aqui? Você imagina eu dizer para ti, não, passei uma semana pesquisando isso aqui. Eu falo, não, bicho, eu coloquei isso aqui, a IA me deu, bom pra caramba, toma. Não vou te dizer que no meu doutorado eu nunca pesquisei em nada de IA, cara, não sei o Google, né? Se é pra ti que eu não pesquisei no Google, eu pesquisei. Eu fui aqui, ó. Schooler. Nem sei escrever mais. Schooler. Cadê ele? Isso aqui é uma ferramenta minha que eu usava direto. Direto. Tenho até ele aqui, né? Meu aqui, para fazer uma propaganda minhazinha também, que eu vale, né? Então, os meus artigos estão aqui, ó. Mas eu nunca achei, claro que eu sempre procurei, meu garoto. Sempre usei o Google. É uma ferramenta, Alexandre. Está disponível para ti? Tá. Então, meu amigo, use. Nunca perca a sua essência humana. Mas ela está disponível? Use. Agora, tem outra. Nunca chegue em sala de aula ou para os seus colegas dizendo eu achei... Dê o crédito da ferramenta, tá? Dê o crédito e diga que você usou chegando lá através daquela ferramenta. Porque você não pode ser omisso de usar a ferramenta e chegar em sala de aula e falar assim, eu sou o dono do conhecimento porque eu li vários artigos, porque eu não faço isso. Eu arranjei um emprego, e aí eu vou dizer o nome dela, professora Aline Farias, que talvez deva ser professora de vocês. Hoje ela é professora da Unifesp. Ela era coordenadora da Metropolitana. Eu consegui um emprego com ela porque eu disse de professor do ensino superior e trabalhei 5 anos, na qual eu agradeço muito. Dizendo que eu não sabia. Não foi dizendo que eu sabia. Foi dizendo que eu não sabia. E aí eu entendi. Por quê? Porque tinha outro diretor, o nome dele Fábio, hoje trabalha lá na prefeitura de Marabá. A professora Aline falou comigo o seguinte, eu não quero professores que trabalhem comigo que não estejam dispostos a estudar todo dia. E a pessoa que diz que não sabe, mas que vai até o conhecimento, é humilde o suficiente para ir atrás desses conhecimentos e fazer com que o estudante de hoje entenda que não dá para parar de estudar. Aprendi isso com a Aline. E isso eu levo para a minha vida toda, eu levo para dentro de sala de aula. Hoje minha amiga, muito, porque eu aprendi muita coisa com ela. Ela é da Paraíba lá e gosta de bater as peixeiras nos outros que não faz as coisas que ela não gosta, mas eu aprendi muito com ela, sendo a minha chefe. Tá? Então, sendo a minha líder, porque ela, verdadeiramente, ela me ensinou muita coisa. Então, uma dessas coisas foi essa. Então, cara, só não seja omisso. Se tem, por exemplo,
sei lá, o Riquelme é muito melhor de programação do que eu. Chegar, Riquelme, me ajuda aí a programar. O cara fala, pô, cara, senta aqui, vamos ver. Ó, tem umas ferramentas aqui, cara, dá uma ousada lá. Vai atrás, depois tu volta comigo e a gente pode mudar isso aqui, pode melhorar. Então, você está passando essa ferramenta para essa pessoa, você está passando o que você sabe para ela, você está fazendo o reconhecimento de outra pessoa que desenvolveu aquela ferramenta. Entendeu? Então não seja omisso em dizer que você usa, que você não usa, que você usa, e também passa os seus conhecimentos para essas pessoas. Porque eu já vi acontecer, e aí eu não vou dizer o nome do santo, né? Dentro do CETIC, um colega meu pergunta para o outro assim, cara, eu não estou conseguindo fazer isso aqui em Java, tu pode me ajudar? Ele respondeu assim, cara, pesquisa no Google. Eu acho até que o chat GPT é mais humano do que essa pessoa. Eu espero ter respondido, Alexandre. Eu acho que eu tenho algumas coisas para acrescentar, com o tempo que eu estou na faculdade, que eu percebi que tem muita gente que consegue ir passando, mas não vai aprendendo aquela base. E aí meio que deu esse boom, né, do chat, etc. Vai usando bastante inteligência artificial para fazer trabalho, mas não entende quase nada do que tá fazendo ali, né? E eu, particularmente, eu uso bastante, porque faz aquele trabalho pesado, mas eu percebo que tem bastante erro. Mas eu acho que eu consegui meio que ter uma base boa, porque eu não usava o chat ali até, sei lá, ano passado, sabe? E aí eu consigo meio que arrumar a lógica, mas né, o que acontece com muita gente, sim. Então, eu tenho muito calor aqui, né, professor? O que eu falo para eles sempre, aprende a lógica, aprende a base. Tendo essa base boa, vocês podem, não é que não pode usar o chat, etc., mas, tipo, entendo o que ele está dando para vocês. Tem como vocês pedir para o chat, inclusive, tipo, ensinar linha a linha, sabe? Explica cada linha, ele vai explicando lá, ele faz um texto grandão, etc. Então, é isso. Professor, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado pela contribuição. Só fazer mais uma. É a mesma coisa que você está falando, Luiz. É bem rapidinho também. Eu posso pegar a chave de fenda e usar ela para apertar um parafuso, mas eu também posso pegar essa chave de fenda e matar uma pessoa, concorda comigo? Com certeza. Então, eu tenho que saber usar a ferramenta de maneira adequada. Obrigado, Luiz. Oi? Oi? Transformada de Fourier, Não, né? Ah, tá, o FDM, esse negócio, né? Tá. Tem que ir pro braço, tem que fazer continha. Não adianta você perguntar lá quem é Bhaskara, quem foi Bhaskara, e joga lá as três variáveis, ele te dá as duas raízes, tu não sabe para que serve, quem que é, para que criou, fez no braço, não sabe o que é a raiz quadrada, não sabe calcular. Gente, no doutorado, é porque o caderno não está aqui, mas eu gastei um caderno praticamente todo escrevendo. Não adianta você fazer um cálculo. O teu cálculo ele pode estar certo, mas te dando a variável errada. É meio maluco assim, mas a linha ela está certa. Você quer fazer o cálculo para dar uma melhorada no time? Beleza. Mas como foi o Luiz, né? Você tem que entender linha por linha daquele código para saber se de fato está te entregando o que tu quer. Lembra lá da figurinha do balanço. Se eu não me engano, é do Presnell. Né? Mas lembra do balanço. Se você não entende o que tu quer... Gente, se tu não entende o que tu quer, como é que tu vai perguntar? Tu tem que saber até fazer pergunta. Se tu tá comigo, tu tá em sala de aula, você Fábio, eu queria aquele negócio lá que tava fazendo, eu brincar com a minha esposa, que ela falava do coiso.
Pega o coisa, um negócio lá, a parada lá, até os barbichas fizeram uma cena sobre isso. Gente, eu não sei o que é. Ah, ela tá aqui, ó. Olha ela aí. Ó. Rapaz, a minha esposa tá acompanhando o negócio, ó. Ei, Riquelme, ela tá aqui, Riquelme. E, meu Deus, eu tenho que sair correndo daqui a pouco. Ela vai estar com umas facas aqui já. E aí, então eu não sei. O que você quer perguntar? Então, se tu não sabe perguntar, você não sabe nem o que você quer. Então, o que a Aline falou? Gente, até para tu perguntar para a NLP, seja ela qual for, você vai ter que saber perguntar, gente. Ela não vai te dar uma resposta, ela vai te dar resposta burra. Se tu tá no 3.5 e vai pro 4, vai para qualquer um que você quiser na sua vida e não souber perguntar, ele vai te entregar algo que você deseja. O que você deseja é o correto? Você não sabe. Entendeu? Você não sabe. Então, você precisa saber perguntar. E para isso você precisa, aí sim, aquele colega lá de vocês que perguntou, você precisa de quê? De leitura. E isso eu falei lá em cima. Falei na discussão. Você tem que ler linha por linha, palavra. Quer ver um? Gente, ó, dica de colega de trabalho. Ó, eu vou escrever aqui, ele vai aparecer, ó. S-I-N, olha aqui, ó. Bem aqui embaixo, ó. Estão vendo aqui? Dá para ver, ó. Sinônimo. Olha aí, ó. Eu tava lendo agorinha, tá? Caiu. Não caiu, não. Eu tava lendo agorinha sobre sinônimos, tá? Então eu tenho que entender palavra por palavra daquilo que eu tô lendo. Tá? Então isso é interessantíssimo vocês fazerem isso na faculdade, no mestrado, no doutorado, no trabalho, porque você vai pegar um link, eu estava no CETIC, vamos lá, segurança da informação, apareceu um vírus, um malware, seja lá o que for, o cara é novíssimo, os caras D0. Você sabe o que sobre aquele negócio ali? Nada. O que você tem que fazer? Ler. Aí acho que foi o Alexandre que perguntou, pô, tu vê muita coisa em inglês. Se o brasileiro achar a correção primeira vacina, eu vou ler ele, cara. A diferença é que os caras usam a língua inglesa para fazer isso, entendeu? Então, eu vou ler outra. Bebe da fonte. Eu aprendi isso. Bebe da fonte. Mas que diabo eu vou fazer referência, professor? Eu odeio a merda da BNT. Eu quero que esse povo se lasque. Eu aprendi o porquê. Porque ali é a fonte, o cara tá te dizendo, ó, eu entendi isso aqui porque esse cara falou. Lê ele lá. Aí você vai lá e lê. Ou, hoje, você pode pegar, pedir para uma IA ler, diminuir um pouco de tempo, ela vai dizer alguma coisa, aí você pode gastar um pouco mais de tempo verificando lá, opa, será que tá certo? Será que tá errado? Eu tenho certeza absoluta que você vai economizar tempo nisso daí. Tá? Mas, em relação ao que a Aline falou, ela está corretíssima. E eu tenho certeza que outros professores falam isso para vocês e acreditem, vocês têm bons professores do IGE, principalmente a galera de sistema de informação, engenharia da computação, trabalham comigo, fizeram mestrado comigo, doutorado comigo. Eu sou um dos mais chatos, né? Além de ser um dos mais malucos aí, ser o mais chato. Mas eu consegui ver que os meus colegas são bem produtivos e que estão sempre aí tentando levar para vocês o melhor desempenho, né? O melhor conhecimento possível, tá? Camille, consegui responder? Alexandre.
Pessoal, então, o Riquelme fala que é bem rapidinho. Já sabe o que acontece aqui em casa, né? É só para agradecer mesmo pela oportunidade de eu estar aqui também, né? Relembrar os velhos tempos também, porque eu fui professor de muita gente daqui. Então é para agradecer de verdade de coração pelo bate-papo e também por ensinar muita gente. Muito obrigado, professor. Pessoal, beleza. Muito obrigado aí pela... Tô tentando colocar o LinkedIn aqui, eu sei que tá acontecendo, acho que é a língua dele aqui que não tá passando. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, pronto. Então eu vou soltar aqui para vocês no chat, tá? O LinkedIn. Vocês podem me acompanhar, eu sigo uma galera que é bastante interessante, tá? Fiquem tranquilo, não vai aparecer nada de política aqui, não coloco nada, não sigo a galera que fala esse negócio, tá? As análises que eu faço aqui e os meus links aqui que eu curto, que eu compartilho, tá? Os meus posts, eles tendem a estar bastante ligados com a nossa área de trabalho. Então, veja aqui, parte de o uso do ChatGPT, tá vendo? Não adianta eu falar que eu não uso, porque eu uso. É esse cara aqui, ó. Pronto. Deixar bem aqui, ó, na tela de vocês, para que vocês vejam aí quem é. Esse cara podem curtir, podem seguir esse professor. Ele passa muita ferramenta, tá? Que a gente usa, esse Kickstart, que ele está falando bem aqui, ó. Brainstorm research questions, find research gaps, and gathering papers for literature reviews takes time. Cadê o menino aí, ó? Cadê? For literature review takes time. A lot of time. O que ele vai fazer? É um software que tu coloca lá, tu paga, né, por mês. Mas tu coloca lá o que você quer, ele vai te dar artigo científico, os gaps que estão naquela linha de pesquisa, e aí tem vários outros aqui, tá bom? Depois vocês podem estar estudando aí, vendo ele, e podem me seguir lá no LinkedIn, que a gente, e-mail também, fabio.torres@ifpa.edu.br, que eu vou estar sempre aí disponível para vocês, para sanar qualquer dúvida, e estejam à vontade. Camille, eu acho que foi o João, né? Obrigado aí por vocês estarem comigo até agora. Espero ter auxiliado vocês aí, viu? Valeu, pessoal. Bom final de semana e bons estudos. Não para nunca, hein? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.